Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão de As Novas Crónicas da Idade Mídia. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. Antes de irmos à campanha propriamente dita, eu gostava de passar aqui só pelos debates, o debate da televisão, que teve aquela intervenção de um ativista climático, e o debate da rádio, onde o Ventura não foi. Bom, os dois debates foram já debates, digamos que, menos relevante para o conjunto de confrontos que houve nesta fase de pré-campanha. O debate a todos foi um debate que correu bem, eu diria que praticamente correu bem a todos, porque não houve ninguém que se tivesse destacado. Realmente o destaque foi a invasão do estúdio por um ativista climáxico, não é assim que se diz, ao que parece, sem que se perceba como é que ele conseguiu entrar e como é que conseguiu fazer, portanto, o que fez. Depois a parte da rádio, também o que ficou marcado, o debate também foi um debate interessante, diga-se passagem, talvez até dos melhores, porque teve mais tempo, mais respiração, não teve o André Ventura, que também ajuda bastante a que o debate possa decorrer de forma mais correta, e o acontecimento acabou por ser a ausência do André Ventura, que não sei se foi por tática, se foi por outro motivo qualquer, portanto, seguramente não foi por ter uma agenda a algures no norte do país, porque as imagens mostraram que não era nada tanto de relevante, tanto quanto parecia. Portanto, qual é a estratégia dele para não ter ido, não se percebe. Mas foram dois debates que, no conjunto daquilo que se passou, não marcaram de forma significativa, tanto esta fase. A ausência do Ventura, Eduardo Oliveira e Silva, ele foi visto depois nas televisões, no Hotel Imperial, a dançar com a mandatária da campanha dele. Um bailarino. E fez a dança dele. Não foi para ficar em destaque no debate. Foi uma forma de marcar, foi não ir. Exatamente. Não sei se ganham alguma coisa com não isso, parece. Mas em todo o caso, do ponto de vista objetivo, é lamentável. Perdeu alguma coisa com isso? Não, eu acho que fica-lhe mal, não é? Porque aquele é um debate em que toda a gente estava presente, tinha ido ao da televisão, não havia motivo para não ir. Aquilo que ele alega são aqueles encontros que são, digamos, com 40 pessoas escolhidas, que estão ali e estão entre eles, e a televisão vai lá e pica, e portanto ele ali está completamente à vontade, não se expõe. O Ventura está nessa estratégia hoje, não se expõe a nada. De resto, essa é a estratégia do Chega. Pode haver aqui um ponto interessante, talvez subliminar, não sei se foi intencional, se não. O ele não ir pode ser, portanto, cavalgar este movimento antipolítica e antipolíticos, né, que existe muito hoje, agora, na sociedade portuguesa, que é das pessoas que estão contra isto tudo, que estão contra os políticos, acham que são todos uns aldrabões, uns corruptos, uns ladrões, e talvez ele seja também a pescar o olho a esse eleitorado, que é um eleitorado claramente do Chega. Se não for intencional, subliminarmente pode ser intencional nesse aspecto, não é? Portanto, pode ter esse resultado. E isso, obviamente, é perigoso, tanto que alguém alimenta esse tipo de sentimentos. Mas entrando diretamente na campanha, que já começou, que já arrancou no domingo passado, entrando diretamente na campanha, esta parece ser uma estratégia do Chega, que é fazer sessões, as chamadas antigas sessões de esclarecimento, comícios, o que se queira chamar, em espaços fechados, com os seus, e evitar a rua. Evitar a rua. Agora, por enquanto, não é? Perdão. Eu acho que ele... Eu tenho um bocadinho uma tese de que a pesca ao abstencionista, até mais do que ao indeciso, é muito importante. Eu acho que, como dizia um bocado o Luís Marques, havia todo um núcleo, ou todo um núcleo de gente que acha que a política é toda uma cambada, uma corja, e, portanto, eu acho que o Ventura trabalha essa gente no sentido de as mobilizar. Eu não sei até de onde é que vem a base do Chega, se são derivações dos outros partidos, do PSD e do PC, em certa medida, ou se são também, se há também um núcleo de gente indiferente à política que passou a participar. E eu acho que essa gente é uma referência para ele. Ele sente-se muito mais confortável naquele ambiente um bocado fechado, mas isso é um bocadinho a tradição dos partidos mais radicais. O Bloco de Esquerda durante muito tempo funcionou mais ou menos dentro desse esquema. Agora expõe-se mais, embora com a Mariana seja mais difícil do que com a anterior líder. Mas o que André Ventura percebeu, e já percebeu há muito,
E ele, aliás, portanto, é um perito nisso, sabe, já percebeu é que a campanha se faz nas televisões. Portanto, ele trabalha para as televisões. De facto, está na rua ou não está na rua, ele precisa ter um espaço onde possa ter um palco para falar para as televisões. E isso, aliás, é evidente noutros casos. Há algumas campanhas que existem só porque existem televisões. Ontem, a Iniciativa Liberal foi ao Algarve e a imagem da campanha era eles num descampado a dizer que devia haver um hospital. Pois, claro, onde é que estão as pessoas? Onde é que está o povo? Onde é que estão tantas pessoas indignadas por não ver lá um hospital? Não, era um cartaz, uma maquete, dizer que devia haver um hospital. Ele aparece para tantas televisões, todas as televisões, e o Rui Rocha a dizer que ali devia haver um hospital. Isto é campanha. Isto é campanha. Hoje, por exemplo, o PAN foi apanhada, portanto, no meio da Inês, foi apanhada no meio de uma rua, portanto, não sabia o que é que ela estava lá a fazer, a comentar não sei o quê. O Rui Tavares não tem ninguém, portanto, é ele a distribuir uns comunicados a algures e aparece a televisão para o gajo comenta qualquer coisa. Claro. Há alguns partidos que não têm massas, né, como é o caso do PAN, ou como é o caso do Bloco de Esquerda, tem um bocadinho. A Iniciativa Liberal, portanto, e o Livre, que fazem campanha assim. E ele faz uma coisa notável, que é faz campanha eleitoral, reúne-se com empresários à porta fechada. Portanto, diz tudo, não é? Como é que vocês avaliam a oferta das televisões? As soluções encontradas podem, de alguma maneira, Luís Marques, começo por ti, afetar a independência dos analistas e dos comentadores? Pode e vale a pena falar nisto hoje e provavelmente na próxima semana, porque os dois principais canais de notícias, a SIC Notícias e a CNN, e a RTP3 também de alguma maneira, mas estes dois principais adotaram programação especial e praticamente têm todo o dia, sobretudo a partir da tarde, com o acompanhamento da campanha política. A SIC criou, portanto, um programa que se chama, como é que se chama, portanto, algures, portanto, tenho para aqui algures, que é o painel da campanha, que vai rodando comentadores ao longo do dia, e está bem feito. Está bem feito. Pois já tem aqui outros aspectos que não concordo tanto, que acho que tem algumas falhas, mas será outra questão. A TVI respondeu também, mobilizou também os comentadores todos, tem o positivo e negativo, com o Pedro Santos Guerreiro, com outros comentadores internos e externos, e há aqui uma dinâmica muito interessante das duas televisões. Qual é o resultado disto? O resultado disto é que as audiências, quer da SIC Notícias, quer da CNN, subiram ligeiramente, não muito, mas a principal novidade é que pelo menos ontem a SIC Notícias passou a CNN. Portanto, isso é um acontecimento. Já não acontecia há muito tempo. Já não acontecia há muito tempo, e isto obviamente revela uma dinâmica positiva da SIC Notícias que me parece justo, porque realmente está com uma dinâmica muito boa, respondeu bem àquilo que tem sido normalmente a capacidade da CNN de marcar a agenda. Aspectos negativos ou aspectos menos positivos é o facto de termos muitos jornalistas a comentar. Isso é algo que nos deve fazer pensar se o jornalismo está no bom caminho nesta matéria. Portanto, eu não tenho nada que haja jornalistas a comentar. Agora, haver tantos de forma tão marcada e tão vincada, eu não sei se isso não contamina o jornalismo com o exercício da política. E alguns casos são bastante comprometedores para aquilo que deve ser a independência. Eu fui formado, e todos nós somos formados, que uma coisa é opinião, outra coisa é notícia, não é? E que quem escreve notícias normalmente não deve dar a opinião, ou só a deve dar, se for claramente identificado. Nós hoje em dia temos qualquer jornalista a dar uma opinião. Ainda há dias esta semana, ontem, estava a ver um programa, a comentar as declarações do Passos Coelho, lá embaixo no Algarve, e uma editora de política, penso que é do Público, a Liliana Borges, que dizia que as palavras do Passos Coelho eram coisas muito graves. Muito graves. Mas depois eram muito graves porquê? Porque de alguma forma estavam a afetar a campanha do PSD. Não, eram graves em si mesmo. Porquê? Porque não tinham aderência à realidade. Ora, isto implica já um juízo de valor.
Uma coisa é ele fazer como analista político, como jornalista da área política, dizer que aquilo estava a afetar o comportamento tanto do Luís Montenegro, ou a estratégia do Luís Montenegro e do PSD. Outra coisa é considerar que as declarações em si mesmas são graves, porque ela considera que não são corretas. Jornalisticamente se considera isso. Aí já se está a sair para da zona de conforto, que deve ser a zona de conforto do jornalismo. Além de que esse tipo de afirmação é formalmente incorreta, como a seguir podemos ver. Portanto, agora vamos ouvir o que é que diz o nosso amigo Eduardo sobre isto. Mas então, esse ponto, depois da questão da imigração, vale a pena nós falarmos um bocadinho mais à frente, que eu também quero falar sobre isso. Sim, nós perdemos o contacto, deixa-me só dizer isto, nós perdemos o contacto com o Luís Marinho, vamos tentar ao longo do programa recuperá-lo, mas para já... Adelante. Relativamente... Mete também aí, Eduardo, nesta primeira questão, sobre a oferta das televisões, o percurso, o tour no daytime, nos programas de daytime, que os políticos estão a fazer, não é? Antes de ir ao percurso propriamente dito, eu vou só dar aqui um número, não é? É que, para comentar o debate entre o PS e o PSD, não é? Entre o Pedro Nuno Santos e o Montenegro, apareceram nas horas sucessivas 39 comentadores. Portanto, isto é aterrador do ponto de vista do espectador. É claro que são 39 em vários canais, não é? Mas é muito comentário. Por outro lado, eu acho que o Luís coloca muito bem as questões, porque uma coisa é estar a reportar, e outra coisa é estar logo ali a opinar enquanto se está a reportar. Eu vou pegar num caso muito claro, que é assim, há um repórter que se destaca sempre, do meu ponto de vista, que é o José Manuel Mestre. Eu acho que ele faz aquilo bem, porque não deixa de assinalar os pontos críticos sem dar uma opinião. E realmente ele distingue-se, porque as pessoas, a certa altura, a reportagem é aquilo que eu vi e aquilo que eu vos estou a mostrar. A opinião é aquilo que eles formulam, ou aquilo que alguém lhes sussurra, não sei, mas são pontos diferentes. As coberturas da televisão têm ido, afim, atrás daquilo que nós temos visto, que é de um momento que umas vezes é mais oportuno, outras vezes é menos oportuno. Há aí um esforço que eles têm feito, que é de trazer para algumas imagens, embora tenues, dos partidos não parlamentares começaram a aparecer. Mesmo assim, também está a haver alguns desvios, do meu ponto de vista, relativamente aos convites aos que são líderes e que estão a ir a programas de entretenimento já num tempo que já é de campanha eleitoral. E, portanto, eu não sei se isso está correto, se não está, do ponto de vista Ainda Luísa, ontem, esta semana, a cozinhar bem, uma açorda de bacalhau, enfim, uma coisa como deve ser. Convidá-la para... Exato. Mas, por exemplo, eu vi o Ventura entrar de bicicleta num programa da SIC. Mas isso ainda foi antes da campanha. Não sabia andar de bicicleta. Sim. Mas isso foi antes da campanha. Vinha um bocado... A bambolear. Sim, Luís. Essa questão do... Isto é importante, é obviamente importante este percurso dos programas de daytime. O que eu acho ou eles não têm muito a ganhar com isso. Pegando aqui um bocadinho... Não, isto hoje em dia é inevitável. A política foi para aí e já não vai, penso que já não vai recuar. Quando vimos nas eleições anteriores o António Costa a fazer também uma caldeirada qualquer num programa da Cristina Ferreira, a partir daí está tudo dito, não é? Sim, depois vão todos atrás. Isto hoje em dia, enfim, a exposição pública dos políticos, portanto, é um dado adquirido, não há nada a fazer, ninguém tem a coragem de recusar isso, portanto, é assim, é por aí que vamos. Mal ou bem, talvez mal, mas enfim, não vale a pena estar a julgar isso, porque para mim já é um dado adquirido, vai acontecer. Agora, o que há de facto, que é portanto, algum tipo de intervencionismo excessivo dos jornalistas, portanto, quando estão no terreno. Às vezes perde um bocadinho a noção do papel que devem estar a cumprir, que é informar o espectador e fazer as perguntas adequadas.
E o Luís de Montenegro, nesta matéria, tem sido talvez a maior vítima, pelo menos uma das maiores. Agora, aqui há dias, esta segunda-feira, já depois do Partido Socialista ter abandonado a questão das alianças, com quem é que se vai aliar. Sim, aquela coisa extraordinária que o Zé Luís Carneiro foi dizer. PSD, portanto, deixou cair, portanto, o PS deixou um bocado cair uma mentirola, não é? Uma mentirola, mas ainda na segunda-feira, um jornalista interrogava o Luís Montenegro, portanto, num ato público, em que o assunto não tinha nada a ver com isto, e voltou-lhe a perguntar isto, e o Montenegro disse, portanto, isso já respondi, ele insistiu, não sei quanto e tal, e como o Montenegro manteve a posição dele, ele virou-se para a Câmara e disse, e o Luís Montenegro manteve o tabu. Mas qual tabu, caramba? Exatamente. Bom, isto, enfim, isto acontece com muita frequência. Relativamente à parte da imigração, que é um dos pontos que eu gostaria de referir, porque houve uma indignação geral relativamente àquilo que o Passos Coelho disse lá em baixo. Hoje, a Carmo Afonso, é inenarrável, a Carmo Afonso chamou xenófobo, portanto, ao Passos Coelho, portanto, o xenofobismo estratégico, por uma coisa não sabe o que é que isso é, portanto, enfim, mas enfim, ela chama-lhe xenófobo. Que esta senhora jornalista é um bocadinho disso, portanto, que era uma coisa muito, muito grave. Agora, já apareceram ontem moedas, portanto, enfim, já pôs as coisas, portanto, nos devidos termos, e alguns artigos do jornal, tanto que hoje apareceram colocam a ponto onde ele deve estar. Porque trata-se de um assunto sério e grave, e que é pena que não seja tratado a sério nesta campanha eleitoral, porque estamos, portanto, perante um dos problemas maiores da sociedade portuguesa, tanto a atual como a do futuro, e não pode ser tratado com leviandade. Porque aquilo que o Passos Coelho disse tem que ser distinguido. Ele disse que a imigração provoca insegurança. Há uma insegurança provocada pela insegurança. Ele não disse criminalidade. E é preciso distinguir estas duas coisas. Não é? Porque são duas coisas completamente diferentes. Não, e ele começou por dizer que era importante... Claro, é importante. Por natureza, a imigração e emigração provoca sempre insegurança. Insegurança na identidade de quem imigra ou de quem imigra, de quem recebe, insegurança cultural e insegurança económica, nomeadamente nas condições de vida de quem imigra ou quem imigra. Portanto, isto é um dado adquirido. Aliás, há uma das grandes especialistas portuguesas de imigração, que se chama Maria Margarida Marques, que até é do Partido Socialista, deputada do Partido Socialista. Tem vários artigos, vários trabalhos feitos sobre a imigração, e num deles diz o seguinte: a imigração apresenta riscos de potenciais ameaças económicas e ameaças à identidade coletiva, ao padrão de vida, e à competição cultural. E resulta numa incompetição cultural. Portanto, ou seja, não se pode resumir a questão da imigração a um dado que é que está tudo bem, dizer que está tudo bem. Não está tudo bem. Se estivesse tudo bem, não havia problemas na habitação, não havia situações de escravatura como há, enfim. E por isso, dizer que o que o Passos Coelho introduz na campanha foram questões que têm a ver, tanto com potenciais perigos de xenofobismo ou outras, é um erro completo. É injusto para aquilo que ele disse, e é pena que este assunto não seja tratado seriamente por todos os líderes partidários, diga-se passagem. Mas há uma coisa que é verdade, deixem-me dizer-vos a minha percepção das coisas. Luís Montenegro teve que vir resolver o problema das declarações do Passos Coelho e da interpretação que foi feita das declarações do Passos Coelho. Teve que vir... esta quarta-feira a resolver o problema das declarações de Paulo Núncio, não é? E levou com uma lata de tinta verde em cima. Sim. Quer dizer, o homem está sempre a vir apagar um fogo qualquer, quer dizer... é preciso admitir que isso seja negativo, não é? Se calhar isso vitamiza e num certo sentido... Mas, eu acho que é... quer dizer... acho que já voltamos a ter o Luís, sim. Sim, mas, então, mas Eduardo. Daquilo que eu vi do Passos Coelho, eu concordo inteiramente com o que disse o Luís Marques, tirando a frase a mim que me perturbou um bocado, eu sei que o Luís Montenegro não deixará de procurar o que lhe faltar
para fazer o que é preciso. Ou seja, esta frase enigmática quer dizer o quê? Quer dizer que ele está a abrir uma porta para o Chega e isso aí, estamos a falar do pós-eleitoral, porque ele tinha dito antes que o normal é ganhar. Bom, eu não queria aqui fazer nenhuma descodificação disto, não sei o que é que ele quer dizer, se é que ele sabe o que é que quer dizer, porque eu às vezes com o Passos Coelho também fico assim um bocado atarantado com as coisas que ele diz. Mas a frase tem um belo efeito. Tem, não, por isso, e dá para tudo, não é? Dá para tudo. Agora, há ali até ele não deixará de procurar o que lhe falta para fazer o que é preciso, se calhar é ir embora, não é? Também pode ser, pegue na porta e vai andando. Tudo é possível, a frase é dúbia, está bem, é uma frase inteligente que ele trouxe de casa, manifestamente. Mas há aqui um ponto que é assim, o Luís Montenegro tem reagido relativamente bem a todas estas situações. Eu diria mesmo muito bem. Eu diria mesmo muito bem. Até lhe apareceu agora uma confusão que ele teve que esclarecer relativamente a um partido que existe, que é a Alternativa Democrática Nacional, que na guerra chamar-se-ia perfídia, não é? A perfídia é utilizar, digamos, uma capa parecida com o outro, com o inimigo, para ir combater, não é? E que realmente pode induzir as pessoas em erro. E ele fez ontem, ou na terça-feira, fez um alerta relativamente a isso, e o tal e qual, esta semana fez um trabalho interessante assinalando que aquele partido tem uma belíssima quantidade de evangélicos e que se calcula que, concentrando votos, pode ainda fazer qualquer coisa. Portanto, do lado dos partidos não parlamentares há o Volt, que também assim pode significar qualquer coisa, e este ADN. Deixa-me só dar-te aqui uma nota mais sobre isto, sobre a campanha, porque estamos a falar de uma campanha que nestes primeiros 4 dias, já vamos assim para o 4º dia, está a ser uma campanha de casos, não é? Sim, na realidade é esta, não é? Porque começou com a... E muito reativa, não é? Muito reativa. Começou com os casos das alianças, tanto que o Pedro Nuno Santos lançou, que o Zé Luís Carneiros gravou insinuando que havia, afirmando, aliás, não insinuando que havia negociações secretas, sem dizer com quem, que é lamentável que um dirigente político venha afirmar, portanto, garantir a existência de negociações secretas entre a AD e o Chega, sem dizer quando é que ocorreram, com quem a concorreram. Não fica nada bem. É uma pessoa que até tinha passado por ter uma boa imagem, uma imagem moderada. Depois veio a questão, portanto, dos imigrantes, que não foi exterior à campanha, embora o assunto devesse estar na campanha, essa é que é a grande verdade, mas foi exterior à campanha. Exatamente. Depois a questão do aborto agora pelo anúncio, também absurda, e a questão da tinta verde. Nós estamos a discutir, portanto, casos, sem estar a discutir o essencial, que é fazer o balanço da governação e a discutir o que é que os partidos propõem fazer, portanto, na governação seguinte, que é aquilo que deve-se nortear uma decisão eleitoral. Mas é assim que vamos. Mas fora da campanha, para lá da imigração, que obviamente foi tocada, mas por essa situação que toda a gente conhece, também não se fala das guerras, também não se fala, ainda por cima destas coisas recentes, da ameaça do Putin desta quinta-feira. Que se acha atacado pelo Ocidente e, portanto, admite vir a usar armas nucleares para se defender do mal que nós, ocidentais, europeus, lhe estamos a fazer. Exato. O que eu acho extraordinário e remete Os para uma dirigentes declaração... políticos portugueses não deviam ter uma posição na campanha sobre estas questões, e inclusivamente a história do Macron, não é? Exatamente. Relativamente ao Macron... Bom, aconteceu uma coisa interessante, é que as declarações do Macron são declarações graves. Graves no sentido em que introduz um elemento novo neste conflito, que é um elemento que veremos o que é que se vai passar a seguir, mas pode marcar o desenvolvimento desse mesmo conflito e alargá-lo, inclusive, não é? Porque a verdade é que até agora a Europa, nesta matéria, tem vindo sempre em processo de negação. Não manda tanques, depois manda. Não manda mísseis, depois manda. Não manda aviões, depois manda. Agora estão a dizer que não vão mandar soldados, se calhar vão mandar.
E quando isso acontecer, temos uma nova realidade. Ou já lá estão. Ou já lá estão. Ou já lá estão. Essa que é o grande problema. Mas nós não estamos a tratar a questão da guerra, que é uma coisa mais importante, embora também é verdade que seja dita, e era aqui o ponto que eu queria falar, que logo a seguir o António Costa reagiu bem, pelo menos reagiu bem, do ponto de vista da posição dele e de Portugal, não virem, mas também não temos tropas para mandar, não é? Quer dizer, a verdade é esta, claro. Não vamos mandar tropas, onde é que estão as tropas para nós mandarmos? Não há tropas. Portanto, os maiores exercícios da NATO que estão a decorrer agora, vão decorrer agora. Portugal manda 200 soldados porque não tem mais, nem um pelotão, nem soldados têm para mandar um pelotão. Mandou tanques para a Ucrânia, penso que nunca lá chegaram, ou nunca foram usados, ou foram logo abatidos. Portanto, ou seja, nós, quer dizer que temos forças armadas para mandar para algum lado é uma ficção. Bom, mas a verdade é que ele disse. Depois houve duas reações, que isso é que é o mais extraordinário. Logo, portanto, o PC e o Bloco de Esquerda com a autoridade, para que os caracterizados dizer que não podemos mandar tropas para lado nenhum. Mais valiam estarem calados. Não? Exatamente. E nesta altura acontece que a Transnistria também, enfim, aquela coisa que existe na Transnistria, que é uma espécie um enclave, de um enclave soviético. Um enclave com um clube de futebol. Soviético. Não, é que uma coisa é que já nem a Rússia tem os símbolos da foice e o martelo, mas eles têm. Sim, exatamente. E eles, nesta altura, pedem o apoio da Rússia e, portanto, isto pode levar a uma escalada. Eu acho que é muito importante na política as pessoas e os dirigentes dizerem claramente de que lado é que estão. Porque esta coisa é preciso procurar a paz, nós estamos em guerra e temos que saber qual é o nosso lado e, havendo uma escalada do conflito, qual é a forma como isto se resolve, não é? Portanto, e aqui outro ponto, Eduardo. Isto merecia ser discutido, porque já que o Partido Socialista está a falar das alianças pós-eleitorais, então era importante que explicasse se vai mesmo aliar com dois partidos que estão a favor do Putin. Exatamente. Não é? Que são aliados objetivos. Pelo menos um deles, não é? Pelo menos um deles. Enfim, o Bloco de Esquerda anda ali nas encolhas. Como assim. sempre. Mas a CDU não há dúvida nenhuma. Convinha que fosse esclarecido. E alguma parte da extrema-direita portuguesa também. Porque quando se diz, portanto, que no passado já foram aliados. A verdade é que na primeira geringonça, portanto, não havia esta situação. Pois não. Gosto disso. Não, porque o presidente Cavaco tinha implicado... E a Rússia não tinha invadido ainda. Não, mas está bem. Não, já tinha havido a invasão... Está bem, mas não havia esta invasão agora. Não, esta não. Da parte, digamos, substancial. Mas o presidente Cavaco fez uma coisa que o presidente Marcelo não sei se quer fazer, que é amarrá-los a um documento. E um documento, como te lembras, previa a manutenção do euro e a manutenção dos compromissos internacionais, e eu isso acho que é o mínimo, claro. Enfim, o mínimo olímpico. Sem dúvida. Bom, nesta caminhada para o 10 de março, as sondagens têm sido uma forma de os concorrentes cavalgarem um bocado os resultados, não é? A Católica publicou esta semana uma sondagem e há depois o pool tracking da TVI, que é diário, mas na sondagem da Católica há uma diferença aqui de 6 pontos entre a AD e o PS, 33 para a AD e 27 para o PS, e o Chega com 17, a IEL com 6, o Bloco com 5, por aí fora. Bom, a minha questão é... Corrigida na quarta-feira, não é? Ou seja, isto é sem as intenções... Não, com as intenções. Com a distribuição... Sem indecisos. Ninguém está a pôr os indecisos. Ninguém está a imputar os indecisos. Não, mas olha que o público hoje trazia... O público de quarta-feira trazia... O público de quinta-feira, desta quinta-feira. Desta quinta-feira, exatamente, trazia 33... 27. E 27, ou seja... com indecisos. Com a distribuição de indecisos. A versão que eu vi na sem distribuição de indecisos, acho que era 27-22. A diferença é a mesma. Não, mas é assim, a diferença é a mesma, mas no público usava-se uns números e na SIC usava-se outros, com e sem a distribuição de indecisos. Mas na TVI, portanto, é sem indecisos. Vocês olharam para a análise que o público faz das sondagens?
Sim, mas a mim não, enfim, não retiro nada que eu acho assim extraordinário. Diria que a única coisa que vejo é que tudo indica que vai ser uma confusão a seguir, mas não... Está tudo muito indefinido, Está 39. Estamos muito longe ainda por causa dos indecisos. Com o número com 20% de indecisos, tudo pode acontecer ainda, embora a tendência seja para uma subida da AD, embora ontem não tenha acontecido, mas uma subida da AD, portanto, pelo menos uma estabilização do Partido Socialista, veremos se isso se concretiza ou não. Mas, em relação à sondagem do público e aos comentários depois que o próprio público faz, há um elemento que não pode passar, tem claro. Porque retoma a tese absurda do presidente do LIVRE, Rui Tavares, que veio num exercício teórico um pouco exótico, que é considerar que no próximo Parlamento a decisão de quem vai governar tem que excluir o Chega. No fundo, basicamente, ele dividia o Parlamento em três, a esquerda democrática, digamos assim, o centro democrático e a extrema-direita. Tanto a direita democrática e a extrema-direita. E, portanto, a decisão, excluindo o Chega, seria entre a esquerda, liderada pelo Partido Socialista, e a direita, liderada pelo PSD, no caso da AD. Começa logo por ele considerar que a CDU, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, se inserem nesta área democrática, de esquerda. Bom, isto é uma consideração dele, mas vamos admitir que é verdadeiro. O que significa que ele excluía praticamente 40 ou 50 deputados, que é como se não existissem. Bom, este exercício teórico absurdo passa para a análise do público, porque o público diz assim, fazendo as somas, a Aliança Democrática e a Iniciativa Liberal têm 39% somadas nesta. O PS, o Bloco de Esquerda, o LIVRE e a CDU têm 39%. Logo. Conclusão do público. Então será o PAN com 2% que vai decidir quem é que governa. Exato. Tem os outros. Exato. Tem os outros 30 ou 40 deputados do Chega. Não existem. Sim, o intervalo é 33-41, salvo erro. Sim. Cadê os outros? É assim que estamos. Não, mas atenção, mas esta tese é uma tese perigosa, não é? Porque é considerar que, enfim, vamos imaginar que 1 milhão de portugueses, ou 700 mil, ou 800 mil portugueses vão votar no Chega. É como se não excluíssem, como se fosse para a gente que não existisse. É um apartheid ideológico e, portanto, eu devo dizer-te uma coisa, se acontecesse uma coisa dessas do ponto de vista objetivo, isso já quer dizer que depois também não vai haver vice-presidente do Chega, da Assembleia da República, aqueles números. Mas isso vai encher o balão. É exatamente com esse tipo de situações que movimentos, digamos, mais radicais, que eu não considero que sejam fatalmente antidemocráticos, pelo contrário, esses movimentos incham, crescem e não passam. O Chega vai crescer assim. É a conta desta... Aliás, esta discriminação começou lá atrás. Não se deve falar deles, os jornais não devem falar deles. Aliás, houve um comentador... E eles sempre a crescer. E a ideia agora é excluí-los da Assembleia da República. Um conhecido comentador, dos que aparece regularmente, até na SIC, já passou por Diário Notícias e pela TSF, recomendava que não se falasse e não se comentasse. Não passa nada e, portanto, a partir daí aquilo passa à clandestinidade. Digamos que 1 milhão de votos ou 30 ou 40 deputados seria uma inexistência, não é? Sim, exatamente. Portanto, como se não existisse, não é? Sim. Como diria a Hillary Clinton, são os desgraçados, não é? São os lamentáveis. Combate-se tantas minorias e afinal cria-se uma. Exato. Bom, não tomei conhecimento de que houvesse alguma inquietação com o facto de haver uma jornada da Liga de Futebol marcada para domingo 10 de março, mas noutros tempos, noutras eleições, foi sempre impedido que o campeonato prosseguisse no dia das eleições. Vocês veem alguma incompatibilidade entre ir votar e ir ver um jogo de futebol? Mas também já houve jogos em... Já houve jogos? Mas acho que nas últimas houve.
Houve um jogo. Eu acho que já houve, não tenho certeza. Não, eu tenho certeza. Não sei se havia um jogo de tamanho gabarito, não é? Mas qual é o jogo que há? Não, joga o Sporting e joga o Benfica, não sei contra quem. Não, mas não é o Sporting com o Aroca e o Benfica. Está bem. Não, eu não me parece que isso seja. Eu acho que está dentro da normalização. Até é à noite. Um deles é à noite. E até devo dizer que dá um sinal de normalidade. E de maturidade das pessoas. Pelo contrário, vai votar, não vai deixar de votar para ir ver o jogo de futebol. Pelo contrário, eu, por exemplo, sou daquele, deve ser o único português que considera que o dia de reflexão ainda é útil para, nem que seja para despoluir um bocadinho as coisas. Acho que faz sentido haver alguma acalmia depois destes furacões. Imagina que é as pessoas irem votar e estarem ainda a ouvir os candidatos todos aos gritos, ou estar à porta uma bandeira. Eu acho que o dia de reflexão não é um mau sistema, sobretudo nós que votamos ao domingo, não é? Portanto, não só num dia, não é? E só num dia. Bom, um minuto para cada um para percebermos o que é que vale aquela manifestação na Avenida Paulista em São Paulo, com imagens poderosíssimas em torno do Bolsonaro e uma foto do público também, esta segunda-feira, com manifestantes de braço estendido, justamente na Avenida Paulista, em São Paulo. Eu não conheço a realidade brasileira suficientemente bem para ter uma ideia disso, mas significa que as clivagens que existiram não mantêm-se e aparentemente há de querer dizer também que, de algum modo, o mandato do atual Presidente não está realmente a conseguir fazer alguma coisa no sentido de eliminar esse tipo de situações. Mas, digamos, tenho uma... Não houve nenhum comentário do Lula, sim, pelo menos até agora. E o melhor é estar calado mesmo. Sim. A radicalização da sociedade brasileira é igual à radicalização da sociedade tanto americana, não é? A origem do Trump, como a origem do Bolsonaro, portanto, reside em fraturas muito profundas da sociedade, que não foram resolvidas, pelo contrário, em alguns casos até foram agravadas, como se está a ver no caso americano, e, portanto, o fenómeno Bolsonaro é um fenómeno que vai persistir com ou sem Bolsonaro. Portanto, essa radicalização existe, são fraturas, tanto sociais, políticas, económicas, de estilos de vida, inclusive, que são complexas, que não vão ser resolvidas muito facilmente, e a manifestação, eu estive a ver a manifestação na televisão e vi as fotografias e foi impressionante. Mostra que há ali uma oposição que se pensava que os partidos que apoiam o Lula podiam ter domesticado, mas não domesticaram. Isso obviamente não é confortável para o Brasil. Enfim, a oposição é sempre bom que haja, não é? Mas obviamente há ali umas derivas, portanto, que não são recomendáveis. Mas isso é porque eles estão lá permanentemente, ou é uma falha da política do Lula? Não, eu acho que estas divisões são divisões mais profundas. Eduardo, tipo americano. Sim, muito americano. Já eu posso dizer uma coisa, se me esqueci. Rápido. É muito rápido. É que há o presidente do governo da Madeira tenciona recandidatar-se depois dele se ter demitido, e o Pedro Nuno Santos lembrou muito bem que para ele se candidatar precisa dar assinatura do líder nacional do PSD, porque não há partidos regionais e há a autonomia do PSD na Madeira, mas o PSD na Madeira e o PSD nacional são a mesma coisa. Eduardo, mas só são mais 10 segundos. Mas eu acho que o Pedro Nuno Santos está a incorrer num erro brutal. Que é, passa mais tempo a falar já disseste. Já disseste, mas este caso foi bem encontrado. Está bem, mas o que é que isto adianta para nós? Precisa do carimbo. Ele fala as propostas dele. Ele que fala dele. Precisa do carimbo. Já a seguir os grandes enigmas. Os grandes enigmas, quem é que quer começar? Luís Marques e Eduardo Oliveira Silva. Posso começar eu? A propósito deste tema do Paulo Núncio e desta patetice, não tem outro nome, de ter invocado a questão do aborto nesta fase da campanha,
eu pergunto-me algo que me preocupa já há algum tempo, não é de agora, porque tenho alguns amigos no CDS, amigos, bons amigos até, que é para que serve o CDS, que é o que eu lhes pergunto e eles não conseguem responder, porque o CDS já foi um bocadinho de tudo, e agora, portanto, é um bocadinho de nada, não é? Porque já foi conservador, já foi, aliás, começou por ser democrata cristão com Freitas do Amaral, depois foi conservador para com Manuel Monteiro, depois foi liberal, portanto, ou antes tinha sido liberal com o Lucas Pires, depois foi assim um bocadinho para populista moderado, portanto, com o Paulo Portas, não é? Que era assim Partido um da Lavoura. Da Lavoura, o gajo andava sempre a buscar casos e tal, não é? Para ter as televisões atrás dele. E hoje é o quê? Entalado entre a social-democracia do PSD, o liberalismo da Iniciativa Liberal e o populismo extremista da direita, portanto, do Chega, o que é o CDS? Qual é a identidade do CDS? Que programa tem? Mas era bom que tivesse, não é? Porque há espaço para isso. Eu considero, e eu tenho defendido isso junto destes meus amigos, que há espaço para um bom partido democrata cristão, um bom partido conservador, um bom partido nacionalista no sentido de patriotismo da palavra. Tanto, o nacionalismo não tem apenas uma componente negativa, também tem componentes positivas. A família, que devia ser defendida. E o CDS anda aqui à deriva no meio disto tudo, não se sabe o que é, e depois lança assim umas granadas para o meio de uma campanha eleitoral para estragar a vida. Seriam dispensáveis. Para estragar a vida ao coitado do Luís Montenegro, vai passar bem sem elas. Não? Exatamente. Bom, uma cidadã perto dos 70 anos volta a ter uma grave crise respiratória, trata-se de uma emergência. Uma ambulância leva às urgências de Santa Maria em Lisboa, a triagem atribui-lhe uma pulseira laranja, sentam-na numa cadeira de rodas, são praticamente 3 da tarde. 2 horas depois, é chamada pela equipa das pulseiras verdes, que se desdobra em apoio aos 2 médicos da pulseira laranja. Feitos os exames, voltou à sala, à espera para ser observada por um dos médicos da equipa laranja. Saiu do hospital, já passava das 10 da manhã do dia seguinte. Quase 20 horas depois de ter chegado de ambulância às urgências. As equipas explicaram o que todos sabemos. A degradação do Serviço Nacional de Saúde é uma evidência, não tem médicos nem enfermeiros para responder em tempo razoável às necessidades das pessoas e vai piorar, sabemos todos também. Um familiar desta senhora, com prejuízo profissional, cancelou toda a agenda para acompanhá-la. Chegou a Santa Maria por volta das 4h30 da tarde, estacionou o carro no parque, cerca das 4 da manhã foi retirar o carro e estacioná-lo fora do parque, pagou 47,59€. Por volta das 7h30 da manhã, com receio que rebocassem o carro, voltou a entrar no parque, saiu do hospital com a mãe, já depois das 10 da manhã. Pagou mais 10,25€. Quer dizer, metade de uma tarde, uma noite e madrugada e uma parte da manhã do dia seguinte custaram de parqueamento a módica quantia de 58,20€. Se lhe juntarmos a taxa moderadora de 40€, a viagem às urgências, ainda sem o valor da ambulância, custou quase 100€. Isto é, 60% dos quais em parqueamento. O enigma é este. Qual é a razoabilidade desta conta em que o parqueamento custa mais do dobro do serviço médico prestado? Que brilhantes critérios de gestão, sensíveis de resto, suportam a definição dos preços do estacionamento do Parque do Hospital de Santa Maria? Eu, pela minha parte, vou pegar num Convém ir a pé. Exatamente. A RTP2 estreou uma série feita pelo líder do livro, Rui Tavares, chama-se Memória Fotográfica. É um programa que é muito interessante, mas eu pergunto o seguinte: então, os candidatos a deputados dos outros partidos deixaram as participações nos diversos programas e a RTP estreou um programa com um líder partidário que aparece sobre todas as semanas, independentemente do programa ser bom. Eu pergunto assim, então e se o Montenegro tivesse feito um programa sobre direito ou sobre o Ventura ou sobre Espinho? Parece-me que há aqui qualquer coisa que não corre bem e também na coordenação de quem dirige estas coisas, porque é insensato. E não sei se não é ilegal, não é? Aliás, tens toda a razão, e aliás é preciso recordar que nas últimas eleições houve uma polémica, porque houve uma reportagem sobre o lítio,
que foi adiada, invocando que estávamos em campanha eleitoral. Justamente podiam ter... Grande memória. Pois é. Não é só memória fotográfica. Muito bem, termina aqui mais uma sessão de As Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, operações de emissão de Nuno Maio. Ao domingo, ao meio-dia, na Renascença, sempre à sexta-feira, ao fim da tarde, um novo episódio em rr.pt e em podcast nas plataformas habituais ao alcance de um clique. Até para a semana.